Entenda sobre as profecias bíblicas e as ligações com o planeta Nibiru ou planeta vermelho e o absinto de Apocalipse. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. O planeta X e as profecias bíblicas. O livro do Apocalipse é talvez um dos melhores exemplos dessa correlação e é o último livro do Novo Testamento. Diz-se representar, em linguagem simbólica, o registro dos eventos recebidos sob a forma de visões dadas a João por um anjo. Ela fala de condições e eventos que poderiam ocorrer antes e durante a segunda vinda de Jesus. Os capítulos e versículos são caracterizados por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que descrevem a ordem desses eventos propositais, pois podem ocorrer. O sexto selo trata de distúrbios cósmicos. Compare as palavras do capítulo abordando o sexto selo, com o que está previsto durante a passagem do planeta X. Esta é a Terra, numa época em que os dinossauros vagavam por um planeta rico e fértil. Um pedaço de rocha com apenas 10 quilômetros de comprimento mudou tudo isso. O impacto foi igual ao de 10.000 bombas nucleares. Trilhões de toneladas de poeira e pedra foram jogados para a atmosfera, criando uma sufocante cortina de pó que o Sol não conseguiu penetrar por 1000 anos. Aconteceu antes e vai acontecer de novo. A questão é quando? Profecia de Apocalipse 6, 12 ao 15. Eu vi, quando ele abriu o sexto selo. Então, aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como cobertor, com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes, derrubados da figueira por um terrível vendaval. E, assim, o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas nos montes. Ao analisar teremos o seguinte: aconteceu um enorme terremoto. O terremoto pode ser igual ou superior a 11 pontos na escala Richter. Ocorre durante uma mudança de polo. O sol ficou escurecido como cobertor com roupa de luto. As cinzas dos muitos vulcões vomitando poderiam bloquear a luz do sol. E toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. A cauda do planeta X, que é composta de poeira vermelha, pode fazer a Lua parecer vermelho quando vistos através dele. E as estrelas do firmamento caíram sobre a Terra. Asteroides e detritos espaciais, pedras, cascalho e poeira são realizados no campo gigante dos sóis com magnética que segue o cometa Nibiru como se fosse a cauda. A Terra também pode se tornar altamente quente devido ao aumento da queima solar. Tanto a carga eletromagnética da Terra e sua gravidade podem puxar alguns dos escombros para si.
Uma perspectiva alternativa poderia ser que, durante uma eventual deslocação da crosta terrestre, as estrelas podem parecer que estão a evoluir rapidamente ou em queda, quando visto da superfície da Terra. Há muita evidência ecológica que este varreu a Terra no tempo dos dinossauros. O nosso mundo já foi dominado pelos dinossauros. Eles pisaram onde nós pisamos. Beberam a mesma água. Respiraram o mesmo ar. E lutaram nos mesmos campos de batalha. Até encararem um dia que nenhum de nós pode imaginar. Algumas das horas mais importantes na história da vida na Terra. Esta é a história do dia em que o mundo deles acabou. É a história do fim dos dinossauros. E, assim, o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Isto possivelmente descrevem as densas cinzas de muitos vulcões que podem entrar em erupção no mundo, ou a poeira causada pelo impacto do asteroide. Então, todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Durante uma mudança de polo é possível, quando as placas tectônicas estão mudando, assim a crosta terrestre também pode mudar junto com montanhas e ilhas a partir de suas posições atuais. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas dos montes. O governo dos Estados Unidos aparentemente já construiu mais de 129 cidades subterrâneas, junto com um sistema de túnel de interligação. Empreiteiros estão continuando a construir cúpulas em locais muito elevados para os funcionários do governo. Outros estão construindo fortalezas de concreto para se refugiar e se proteger das águas do oceano. O tsunami pode ser responsável por muitos afogamentos e muita destruição. Profecias de Apocalipse 8, 6 ao 13. E aconteceu que, os 7 anjos, que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E, assim, 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue, e morreu a 1/3 parte das criaturas que vivem no mar, e 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas da terra. E o nome dessa estrela é Absinto.
Portanto, 1/3 de toda a água potável da terra tornou-se amarga, e multidões morreram por causa das águas que foram envenenadas. A 4ª trombeta. O 4º anjo tocou a sua trombeta e 1/3 do sol foi ferido, bem como a 1/3 parte da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 deles se escureceu completamente. Assim, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu grasnando em alta voz: Pai! Pai! Ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a ser entoados pelos 3 próximos anjos. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Estas profecias de Apocalipse 8, 6 ao 13 estão ligadas com as anteriores já comentadas e também com outras que retrata sobre a volta de Jesus, cumprimento da profecia do arrebatamento. E se observarmos bem fazendo comparações, dá para entender que os escolhidos e separados por Deus serão arrebatados antes do cumprimento das 4 trombetas de Apocalipse 8, 6 ao 13. Entenda como será. De acordo com Apocalipse 6, 12 ao 15, o mundo passará por vários acontecimentos com a chegada do planeta Estrela Nibiru ou planeta X. Nestes acontecimentos estará cumprindo as profecias de Apocalipse 8, 6 ao 13, onde as 4 trombetas também serão tocadas de uma só vez, mas os escolhidos de Deus já foram arrebatados antes da chegada do planeta Nibiru, antes do arrebatamento. Mateus 24, 9 ao 13. Então vos hão de ser entregues para serem presos e atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não temas, eu sou contigo. Então a decisão é tomada para caçar e exterminar em apenas um dia o povo de Deus que teimosamente apegou-se às Escrituras. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Não em desespero, não em desespero. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados, não desanimados, não desanimados, não desanimados, não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Não em desespero, não em desespero, Não em desespero, não em desespero. O glorioso dia do Senhor Jesus e seus escolhidos. Atos 2, 19 ao 21.
Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas. E embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue, e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mateus 24, 29 ao 31. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Agradecemos a colaboração do pastor da Igreja Evangélica Louvando a Deus, em Janaúba, Minas Gerais. Concreto armado, super reforçado. Tudo concreto, e aí tem um monte de portinhas. Ó.
lo mato. ¡Wow! יש קבוצה שלמה שם, תראה. וואו. Gran reflejo y entonces el objeto sale despedido a una gran velocidad. Este es el video que se estaba grabando precisamente por la persona que se encontraba al frente en el mirador frente al Templo de la Roca. Ahí nuevamente podemos ver este objeto que llega y se posa sobre este domo durante 23 segundos. Y entonces vean ustedes. I'd say that too. Yeah, I know myself like that. Yeah. I think you might be. Is that a UFO? Holy shit! Oh, is that cool? You can almost hardly look at it. We've seen them in Mississippi like this, but never like that. Yeah. Never.